No vídeo anterior começamos a estudar o livro de Apocalipse, e vimos que este livro não é uma revelação de bestas e chifres, mas sim uma revelação de Jesus Cristo. O livro começa a nos apresentar Cristo como um sumo sacerdote vigilante, que garante que o fogo dos candelabros nunca se apague, e o próprio Cristo nos deu no final daquele primeiro capítulo o significado dos candelabros. Os candelabros representam a igreja cristã. E o que significa o fogo? Veremos isso neste vídeo. Também explicamos no vídeo anterior que o livro de Apocalipse, assim como o livro de Daniel, contém diversas profecias. Estas profecias seguirão as regras já aprendidas quando estudamos Daniel, de que todas as profecias apocalípticas começam a se cumprir no momento em que são dadas, e daí se estendem para o futuro, até o estabelecimento final do reino de Deus. A grande maioria das interpretações no mundo protestante não segue este princípio, não o segue quando estuda Daniel, e muito menos o segue quando estuda o Apocalipse. Eles dão a cada profecia um significado particular. Eles não percebem que a visão dos 4 animais, e a visão do carneiro e do bode, representam o mesmo período no sonho da estátua. Eles querem que signifiquem algo diferente e novo. E se para começar eles não sabem interpretar a visão da estátua do sonho Nabucodonosor, que é a mais simples e a base para todas as outras profecias, o que podemos esperar na sua interpretação das outras profecias, especialmente do Apocalipse, que tem a particularidade de compreender diversas visões proféticas dentro de uma visão principal? Como já falamos no vídeo anterior, a visão principal é aquela que nos apresenta Cristo fazendo o trabalho de preparar lugar para nós. E Cristo disse que, se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Portanto, o principal tema de exceção do livro de Apocalipse é a obra de preparar um lugar para nós. Essa obra é o que conhecemos como o contínuo, e o clímax dessa obra, ou seja, quando Cristo tiver preparado um lugar para nós, ele voltará e nos levará consigo, para que onde ele estiver, nós também estejamos. Mas a grande maioria das interpretações das profecias não entende estas coisas. A sua interpretação acaba girando não em torno de Cristo, mas em torno de conflitos bélicos entre nações que lutam por petróleo, água e coisas semelhantes. Lembre-se de quando estudamos Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerra, mas ainda não seria o fim. Porém, a maioria das interpretações, geralmente baseadas na interpretação futurista, acabam girando justamente em torno de guerras e rumores de guerra. Há mais coisas que Cristo disse que deveriam acontecer, mas isso ainda não seria o fim. Mas veremos que a questão controversa não é o petróleo, nem as fronteiras, nem a água, nem a guerra que tais coisas podem provocar. A questão controversa, não apenas no Apocalipse, mas em toda a Bíblia, é a adoração, e a qual Senhor servimos, seja Deus ou outra pessoa. Claro, se você perguntar a eles, todos os cristãos responderão que a Deus, mas Cristo disse, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Podemos dizer tudo o que quisermos que adoramos a Deus. Podemos gritar, escrever nas paredes, usar nas nossas camisetas ou na placa em nossos carros, mas é a nossa obediência que define a quem adoramos. Mas já estava previsto nas próprias profecias, que as pessoas acabariam acreditando em interpretações erradas das profecias. O anticristo pensaria em mudar os tempos proféticos, e conseguiram inventar a doutrina do futurismo durante o Concílio de Trento, e infiltrar essa doutrina no protestantismo. Mas o texto diz que ele pensaria, mas não conseguiria de jeito nenhum, nem mudar os tempos proféticos nem mudar a lei. Porque agora existe um povo que preserva a interpretação correta das profecias, e não sai em busca de desculpas para esconder a desobediência. Hoje começaremos a estudar a profecia das 7 igrejas, que nos tomará 4 vídeos. Além disso, ainda teremos que explicar o significado do testemunho de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo como a testemunha fiel. As cartas para as 7 igrejas têm um significado duplo, ou poderíamos dizer triplo. Primeiro, cada uma dessas cartas contém uma mensagem que foi dirigida às 7 igrejas literais mencionadas aqui, e que foi relevante para cada uma delas na última década do 1º século. Em segundo lugar, há a mensagem profética que cada uma dessas cartas contém. Cada uma dessas igrejas representará um período na história do cristianismo, desde os dias de João até o fim do mundo, dado na ordem cronológica em que aconteceria. Esse é o significado que mais nos interessa. E o terceiro,
E mais importante significado é aquele que muitas vezes é esquecido, e é que a mensagem enviada aos cristãos de cada uma das 7 igrejas contém uma mensagem que também é relevante para todos os cristãos de todos os tempos. Portanto, não devemos pensar, nem por um segundo que, porque vivemos num determinado momento da história, apenas a mensagem enviada à igreja que corresponde aos nossos dias se aplica a nós, e que as mensagens enviadas às outras 6 igrejas não têm relevância para nós. Isso é um erro. Há também uma mensagem, um ensinando para nós nas mensagens para as outras 6 igrejas, e é por isso que nós estudaremos as 7. Mas antes de entrar no estudo da primeira carta, quero esclarecer que assim como as cartas das 7 igrejas representam toda a história da igreja cristã, desde a sua fundação até o fim do tempo da graça, a visão introdutória do capítulo 1 nos apresenta algo que ocorreu em algum momento no passado. O cuidado de Cristo pela sua igreja perdura durante todo o período abrangido pela profecia das 7 igrejas. Ainda estamos no tempo da graça, pelo menos até hoje. Ainda Cristo continua a sua obra contínua. Até mesmo, continua a vigiar diligentemente para que o fogo das lâmpadas não se apague e carrega seus obreiros na mão direita, e continuará a fazê-lo enquanto durar o tempo compreendido na profecia das 7 igrejas. As cartas que Cristo envia por meio de João começam apresentando o originador da mensagem, utilizando algumas de suas características vistas no capítulo 1, para que as mensagens às 7 igrejas permaneçam sempre ligadas à visão daquele que anda entre as igrejas, e vigia atentamente para que seu fogo não se apague. Estas cartas apresentarão às igrejas as suas virtudes e os seus defeitos, que aquele que zela por elas notou nelas. Mas ele não apenas critica as igrejas, mas também lhes dá o remédio para corrigir o que está errado. Apocalipse 2 verso 1. Escreva ao anjo da igreja em Éfeso. Quem é esse anjo? Não pode ser um ser celestial, porque eles veem o rosto de Deus todos os dias. Portanto, não faz sentido Cristo enviar uma mensagem a um anjo do céu através de João. Quando estudamos Daniel vimos que a palavra anjo significa mensageiro, e que nem todos os mensageiros são celestiais. Em Apocalipse 1 verso 20, Cristo disse que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e em Daniel 8 verso 10, lemos, e ele se engrandeceu até o exército do céu, e parte do exército e das estrelas foram lançadas no chão, e os pisotearam. Obviamente o anticristo não pode pisotear os anjos celestiais. Um único anjo celestial é mais que suficiente para acabar com um exército. Tanto as estrelas de Daniel 8 verso 10, como os anjos das igrejas, representados pelas estrelas na mão direita de Cristo, representam os líderes da igreja. Eles são mensageiros humanos, aqueles que divulgam o Evangelho. Escreva ao anjo da igreja em Éfeso, que aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, disse estas coisas: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode suportar os maus. E você testou aqueles que dizem que são apóstolos, e não são, e os achou mentirosos. Você foi paciente, e trabalhou pelo meu nome, você não desmaiou. O nome Éfeso significa desejável, o nome perfeito para descrever a igreja original que Cristo fundou, e que em questão de décadas espalhou o Evangelho por todo o Império Romano e além. Deus escolheu Israel para ser seu povo peculiar, e para que pelo seu exemplo levassem luz a todas as nações. Mas em vez de ser um povo peculiar e separado, o povo de Israel fazia parte da multidão, fazendo as mesmas coisas que todos os outros povos faziam. Deus lhe deu uma segunda chance, 70 semanas proféticas para cumprir sua missão de dar luz às nações, mas desta vez Israel se trancou em seu exclusivismo, e na arrogância de acreditar que o povo de Deus merecia todas as suas promessas, mesmo quando não cumpria de forma alguma a sua missão. Cristo anunciou-lhes repetidamente a sua verdadeira situação em parábolas, como a dos 2 filhos, um que disse ao pai, farei a tua vontade, mas não fez, representando Israel. E o outro que disse que não iria, mas depois se arrependeu e fez, que representa os gentios, que se juntaram à igreja de Cristo, através da parábola dos inquilinos ímpios que receberam uma tarefa, mas preferiram usar sua posição para seu próprio benefício egoísta. E o dono da vinha, que é Deus, enviou-lhes mensageiros, que eram os profetas e finalmente enviou-lhes o seu filho, o qual mataram. Aconteceu também na parábola da figueira, que anos iam, anos vinham, mas ela nunca dava fruto. O dono da vinha manda o vinhateiro cortá-la, porque estava ocupando a terra.
Mas o vinhateiro diz-lhe para deixá-lo arar e adubá-la, e vamos ver se depois dá fruto. Essa segunda chance representa as 70 semanas. Na verdade, isso foi contado muito antes com a parábola da vinha no livro de Isaías, que Deus plantou e a cercou, e fez tudo o que era necessário para torná-la uma vinha produtiva, mas no final o que ela produziu foram uvas bravas. Da mesma forma, Deus deu a Israel os 10 mandamentos. Ele os instruiu a construir um santuário, para que ele habitasse no meio deles. Ele estabeleceu todo um sistema de ritos e sacrifícios, para lembrá-los do salário do pecado e do sacrifício expiatório que nos libertaria dessa morte. Lhes deu as sagradas escrituras, lhes enviou profetas, o que Deus não fez e que poderiam ter sido feitos. Entretanto, eles deram os mesmos frutos que qualquer outra nação, que não recebeu de Deus nenhuma das coisas que Deus deu a Israel. E finalmente ele lhes disse, não em parábola, mas diretamente, vocês não fazem nada do que Deus lhes ordenou e, portanto, vocês não são filhos de Deus, mas filhos do diabo. Lembre-se do que dissemos há pouco, que o cerne da questão e das profecias, não são o petróleo, nem as fronteiras, nem a água, mas sim a adoração. E a quem obedecemos, define a quem adoramos. A nação de Israel era um povo que honrava a Deus da boca para fora, mas o seu coração estava muito longe de Deus, porque em vez de obedecer a Deus, eles obedeciam aos mandamentos dos homens. É por isso que Deus levantou um novo povo. Esse novo povo é a sua igreja, e a sua igreja cumpriu a sua missão. O que Israel não fez durante os muitos séculos em que Deus os tolerou, a igreja de Cristo fez em apenas décadas. Portanto, a igreja era definitivamente um povo desejável, visto que era um povo segundo a vontade de Deus. Éfeso representa aquela igreja original, a igreja que vemos no livro de Atos dos Apóstolos. A verdadeira igreja apostólica representa o cristianismo desde o ano 31, ano em que o Espírito Santo foi derramado, até por volta do ano 100, quando se estima que o apóstolo João tenha morrido. Versículo 4. Mas eu sei que você deixou o seu primeiro amor, lembre-se, portanto, de onde você caiu, e se arrependa, e faça as primeiras obras, porque senão, virei rapidamente até você, e tirarei o seu candelabro de seu lugar, se você não tiver se arrependido. Mas você tem isto, odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. A igreja apostólica era certamente uma igreja desejável, mas lembre-se que João recebeu esta visão no final do período abrangido pela igreja de Éfeso. E já nos Atos dos Apóstolos vemos Paulo lutando contra os judeus convertidos que ainda mantinham sentimentos exclusivistas, e insistiam na circuncisão, e coisas semelhantes. Também vemos isso nas cartas de Paulo. Mas também somos informados de outras doutrinas, não necessariamente de origem judaica, que estavam sendo introduzidas na igreja. Além disso, antes de João ser enviado a Patmos, já se via na igreja de Éfeso uma tendência, especialmente entre os novos convertidos e os mais jovens, de aceitar as novas filosofias em voga naqueles dias. Quando João é solto e volta para Éfeso, descobre que há irmãos que duvidavam da divindade de Cristo, que Cristo era Deus. É então que João se sente inspirado a escrever o seu evangelho, no qual se destaca a divindade de Cristo. Quanto aos nicolaítas, ninguém diz nada sobre a sua origem e crenças. Escritores do século II, como Irineu, afirmam que este é Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos 6 verso 5, que apostatou ao adotar crenças gnósticas. Embora não haja como provar que Nicolau de Atos 6 verso 5 seja o responsável, é muito provável que a igreja do final do primeiro século tenha tido que lidar com o gnosticismo, pois além de seu evangelho, João escreve a primeira epístola de João, que trata precisamente da questão do gnosticismo. Mas quem quer que fossem estes nicolaítas, os membros da igreja de Éfeso, quando leram isto no ano 96, sabiam perfeitamente a que ele se referia. E não devemos focar no fato de que os nicolaítas eram gnósticos, porque os nicolaítas são na verdade uma representação de todas as falsas doutrinas que prevaleciam naquela época e que procuravam introduzir o diabo na igreja. O diabo não se importa no que você acredita, desde que não seja verdade. E como dissemos, as falsas doutrinas têm sido uma ameaça constante para a igreja, mesmo desde as suas origens. Mas em nenhum lugar Cristo aponta a heresia como um dos defeitos da igreja de Éfeso, muito pelo contrário. Mas você tem isso, odeia as obras dos nicolaítas, o que eu também odeio.
Sim, doutrinas falsas sempre estiveram à espreita, mas a igreja de Éfeso era uma igreja que repudiava qualquer doutrina que não concordasse com a palavra de Deus. Observe que o que é odiado não são os nicolaítas, mas as suas obras. Agora, a igreja de Éfeso era a igreja desejável, aquela que levava o evangelho ao mundo inteiro, e era uma igreja que também sabia manter puro esse evangelho, mas tinha um defeito. Mas percebo que você abandonou seu primeiro amor. Essa coisa do primeiro amor é um ditado. Não é que exista um primeiro amor, um terceiro amor. Quando falamos de primeiro amor, que alguém se afastou do primeiro amor, não dizemos que deveria chegar ao segundo amor. Dizemos que você deve retornar ao seu primeiro amor, e que na realidade só existe um amor, e é apenas o único amor que podemos voltar. Na Bíblia existem muitos símbolos, muitas parábolas, muitas semelhanças, e devo confessar que não sou muito fã de metáforas e de linguagem figurada. Quando ouço algum pregador falando, por exemplo, sobre o primeiro amor, e que devemos voltar ao primeiro amor, e não define bem o que é o primeiro amor, eu me desespero. E se você, apesar da complexidade do meu discurso, ainda assiste a esses meus vídeos, provavelmente também prefere respostas categóricas. Certamente na Bíblia existem muitos símbolos, muitas parábolas, muitas semelhanças. E pode parecer-nos que há muitas coisas diferentes para aprender, mas a realidade é que não há. Na Bíblia não há muitas coisas diferentes para aprender. O que realmente existem são alguns princípios, mas eles são repetidos muitas vezes em muitas formas diferentes. Vamos ver se eles de alguma forma conseguem entrar em nossas mentes. Por favor, saiba que esta carta à igreja de Éfeso não é a primeira carta que o Espírito Santo deu a esta igreja. E o Espírito havia enviado uma carta à igreja de Éfeso algumas décadas antes, a carta de Paulo aos Efésios. E se há algo que é enfatizado naquela carta é a unidade da igreja, a unidade no amor fraternal e a unidade na fé. Se não houver unidade na fé, se uns acreditam numa coisa e outros noutra, é mais difícil haver unidade no amor. A unidade é absolutamente necessária para que a igreja possa agir com poder. Agora, isso não significa que vamos sacrificar a verdade em favor da unidade, porque a verdade é igualmente necessária para que a igreja haja com poder. A carta de Paulo aos Efésios enfatiza o amor. E a carta do Apocalipse à igreja de Éfeso aponta que eles abandonaram o primeiro amor. Como eu lhe disse, pode parecer que há muitas coisas para aprender na Bíblia, mas na realidade existem apenas alguns princípios. Mas eu torno isso ainda mais fácil para você. Tudo se resume ao amor. O problema do amor é que somos incapazes de amar. Quando Deus criou o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando de algo que vai além de ter apenas 2 olhos, a cabeça no pescoço, o nariz entre os olhos. Vai além da aparência física. A Bíblia diz que Deus é amor. Também diz que Deus é espírito. Você sabe que as duas coisas são iguais, e assim como Deus é espírito e amor, o ser humano também o era. Mas uma vez que o homem pecou, a sua natureza mudou. O homem deixou de ser amor e tornou-se egoísta. Esqueça o que dizem os dicionários. A salvação não vem da Real Academia da Língua Portuguesa. O ódio não é o oposto do amor. O oposto do amor é o egoísmo. O ódio nada mais é do que um mero resultado da insatisfação dos nossos desejos egoístas. Somos egoístas, essa é a nossa natureza e, portanto, somos incapazes de amar. O diabo sabia muito bem disso, ele mesmo havia experimentado, e reivindicou vitórias quando Adão e Eva pecaram, sabendo que nunca mais conseguiriam recuperar aquela natureza, mas que seríamos egoístas assim como ele. Mas Deus estragou a festa. Ele pensava que os seres humanos seriam inevitavelmente seus aliados no mal. Mas Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre seus descendentes e os descendentes dela. Se somos egoístas, essa é a nossa natureza e, portanto, seremos incapazes de amar. Mas essa natureza espiritual, essa natureza de amor, pode ser restaurada em nós pelo Espírito Santo. O amor é o fruto do Espírito. O que chamamos de santificação nada mais é do que a restauração da natureza do amor. Não se esqueça do que eu lhe disse há pouco. Na Bíblia não há muitos ensinamentos, mas os mesmos princípios simples expressos de diferentes maneiras para ver se conseguimos assimilar algum deles. Pois bem,
vou te dizer que o fruto do Espírito, a santificação e a nova aliança são todos a mesma coisa, a restauração da natureza de Deus no ser humano. O que diz a nova aliança? Porei em você o meu Espírito, e você observará os meus mandamentos e as minhas leis, e os cumprirá. Todos os mandamentos não se resumem a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? No final, tudo se resume no amor. Se as pessoas entendessem isso, não teriam problema em entender Paulo quando ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sim, existem 10 mandamentos, mas esses mandamentos foram escritos para apontar o pecado. Em outras palavras, eles foram escritos para pecadores. O pecador, em sua natureza egoísta, vê o mandamento não matarás, porque se eu matar será ruim para mim. Mas aquele que está no Espírito desce as coisas espirituais. Ele não precisa do mandamento que lhe diga para não matar. O amor ao próximo lhe diz não apenas que matar é errado, mas que o mandamento envolve muito mais do que apenas o ato de matar. É por isso que Cristo, e aliás as palavras Cristo e Messias significam ungido, e Cristo ungido com o Espírito Santo quando disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Pois bem, eu te digo que quem em seu coração desejar o mal ao seu próximo, já o matou. Voltando à igreja de Éfeso, a igreja fundada por Cristo, a essa igreja Cristo confiou aquela tarefa que o povo de Israel nunca cumpriu, de ir e fazer discípulos. Mas antes de iniciar essa tarefa, eles precisavam de algo. É por isso que Cristo ordenou que permanecessem em Jerusalém até receberem o que precisavam, o poder do Espírito Santo. Cristo orou por sua igreja para que eles se tornassem um, assim como ele e Deus são um. Depois de todas essas instruções e de Cristo ter ascendido ao céu, aqueles discípulos que anteriormente estavam discutindo egoisticamente sobre quem seria o maior, perceberam seus pecados. Antes eles se sentiam dignos de ser o maior, mas agora se sentiam indignos e maus servos. Eles começaram a humilhar-se, a pedir perdão uns aos outros. E quando todos eles se tornaram um, assim como Cristo e o Pai são um, o Espírito foi derramado em poder sobre a igreja. Essa é a igreja de Éfeso, a igreja desejável. É isso que Deus quer que façamos. E sobre todos os presentes apareceram línguas como de fogo, símbolo do poder do Espírito Santo que operava dentro deles. E assim como aquelas línguas de fogo representavam o poder do Espírito Santo, o fogo que arde nos 7 candelabros, também representa o poder santificador do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos santifica, quem pega este coração egoísta de pedra e o transforma num coração de carne, quem nos dá o fruto do amor. Lembre-se de que na Bíblia não há muitas coisas, mas as mesmas coisas ditas de maneiras diferentes. Bom, aqui é diferente. O fogo do Espírito e o primeiro amor são a mesma coisa. É por isso que depois de apontar à igreja de Éfeso que eles haviam abandonado o primeiro amor, Cristo os alerta. Lembre-se, portanto, de onde você caiu, e arrependa-se, e faça as primeiras obras, pois senão, irei rapidamente para você, e tirarei do seu lugar o seu candelabro, se você não se arrepender. Por que Cristo fala em remover o candelabro do seu lugar? Bem, porque o fogo estava se apagando, o fogo do primeiro amor e o fogo do Espírito. Leia a carta aos Efésios, de cima a baixo. A única coisa ruim que Cristo diz na igreja de Éfeso é que ela havia abandonado o seu primeiro amor. E porque ela havia abandonado seu primeiro amor, ele estava prestes a tirar o castiçal do lugar. Por que haveria um clamor para retirar o candelabro se não fosse porque ele havia apagado? Não é uma conclusão aproximada? O primeiro amor é o fogo do Espírito. Mas o que fez com que a igreja perca o seu primeiro amor? Sem dúvida, a sua mesma luta contra o erro. A primeira coisa é que quando alguém na igreja aparece com algumas doutrinas estranhas, isso não pode deixar de criar divisão, porque quando o ser humano se convence de algo, ter alguém vindo e nos dizendo que estamos errados fere o nosso ego. Não se esqueça de que somos egoístas por natureza. Há muito poucos que são humildes o suficiente para se permitirem ser corrigidos. A maioria concentra-se simplesmente em abordar os argumentos a favor da sua teoria e prefere ignorar todos os argumentos que a refutam.
Mas a obstinação daqueles que acreditam em falsas doutrinas não é o único problema. Aqueles que defendem a sã doutrina também correm o risco de a sua natureza egoísta vir à tona e adotar uma atitude de superioridade, o que também cria divisão. É necessário que enfrentemos o erro, mas não devemos cair na presunção de acreditar que, por conhecermos muito da Bíblia e muita teologia, temos a salvação no bolso. E embora o gnosticismo não seja uma crença popular hoje, existem muitas crenças que levam ao mesmo resultado. A palavra gnóstico ou gnosticismo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Segundo o gnosticismo, o que importa não é o que se faz, mas o conhecimento. Esta crença é baseada numa reinterpretação das palavras de Paulo em Romanos 7, verso 25, onde eu mesmo sirvo a lei de Deus com a minha mente, mas com a carne a lei do pecado. De acordo com os gnósticos, Paulo está dizendo que o que importa é que eu sei em minha mente que a lei de Deus diz que você não deve roubar. Posso roubar o quanto quiser, mas o que faço no meu corpo não importa, desde que na minha mente eu entenda que roubar é ruim. E você pergunta, quem acredita nessas coisas hoje? Bem, há tudo na vinha do Senhor. Já mencionamos alguém que pregou algo semelhante quando falamos sobre falsos cristos e falsos profetas no vídeo de Mateus 24, mas não conheço nenhuma denominação reconhecida que tenha crenças gnósticas como as que estamos mencionando, mas há muitas, ou melhor, a grande maioria das igrejas cristãs prega um evangelho que, como o gnosticismo, converte a graça de Cristo em devassidão. Estou me referindo à pregação de que Cristo pregou os 10 mandamentos na cruz e que não é mais necessário guardá-los. A isso, acrescentamos o evangelho incompleto que nos fala sobre a justificação, mas se esquece da santificação. E se ainda acrescentarmos a forma como a Bíblia é apresentada em todas as igrejas cristãs, onde algumas coisas são consideradas corretas e outras não, como se houvesse Herodes na Bíblia. A tendência de dar significados místicos a coisas que devem ser entendidas literalmente, como a história da criação e queda do homem, buscando acomodar a Bíblia, filosofias da moda, como a teoria da evolução, ou quando ensina que na Bíblia existem coisas que só eram relevantes para o povo daquela época, conforme ensinado pelo dispensacionalismo, que hoje é acreditado, ensinado e pregado em todas as igrejas protestantes, com 2 ou 3 exceções. Com tais crenças que ensinam que nada pode ser feito para parar de pecar, mas que na realidade pecar não é um problema tão grande porque Cristo sempre nos perdoa, eles representam a Bíblia não como a palavra infalível de Deus, mas como um livro cheio de erros, em que devemos procurar o que é correto e o que não é, e que ensina que os 10 mandamentos se tornaram obsoletos. Nenhum outro resultado pode ser obtido senão um cristianismo medíocre, incapaz de refletir o Cristo que professam seguir. É por isso que o cristianismo, sendo a religião mais numerosa do mundo, é incapaz de converter o mundo, porque não passa de uma religião de doutrinas e mandamentos de homens, tal como o era o judaísmo no tempo de Cristo. E tal como o judaísmo falhou em ser uma luz para as nações, o cristianismo também falhou. É só um monte de gente tomando o nome de Deus em vão. O resto das religiões do mundo apenas olham para nós e dizem: se o cristianismo é isso, não me importo. Mas embora o povo judeu como nação tenha falhado, sempre houve um remanescente fiel que amava a Deus e procurava fazer a sua vontade. Desse remanescente fiel dentro do povo judeu, Cristo levantou a sua igreja. E a profecia de certas igrejas nos leva através da história, mostrando-nos esse remanescente fiel. Sim, a igreja de Éfeso vacilou e perdeu o seu primeiro amor, mas soube superar e conseguiu sobreviver mesmo depois da morte do último dos apóstolos. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fará com que aquele que vencer coma da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Já desde o início desta profecia das 7 igrejas,
somos apontados para a conclusão do estabelecimento do reino de Deus, e a recompensa dos justos é anunciada quando este mundo injusto finalmente terminar e o bem triunfar sobre o mal. Se a experiência de Éfeso é a sua, se você sente que perdeu o seu primeiro amor, leia o que João descreve à igreja profética de Éfeso. Em João 13, verso 31 em diante, a igreja apostólica saiu com poder para pregar o evangelho por todo o mundo. Consagramos sobre ela o Espírito Santo no Pentecostes. Mas esse derramamento do Espírito não veio do nada. Houve uma obra anterior que o Espírito realizou durante os 3 anos e meio em que caminharam com Cristo na terra. O poder do Espírito não se manifestou porque o orgulho e as divisões entre os discípulos não o permitiram. Mas durante aqueles 10 dias, depois de Cristo ter ascendido ao céu, o Espírito lembrou-lhes as palavras de Cristo, mas especialmente desde aquela última noite, antes da sua crucificação, os corações de pedra foram abrandados. Os discípulos pararam de olhar para os defeitos dos outros e passaram a ver os seus próprios. Eles se humilharam, pediram perdão uns aos outros, e quando se tornaram um, como Cristo no Pai e o Pai em Cristo, o Espírito desceu com poder. O derramamento do Espírito Santo é algo reservado exclusivamente ao Pentecostes e que um dia se repetirá. O derramamento do Espírito é algo que sempre esteve disponível e está disponível hoje. Somos nós que o freamos por causa da dureza do nosso coração. Ouça-me. Tome o remédio que a igreja de Éfeso tomou. Leia João 13 versos do 31 em diante. Leia a primeira carta de João. E leia a carta aos Efésios. Versículo 8. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna, o primeiro e o último, que foi morto, dizendo estas coisas. Penso nas suas obras e na sua tribulação. Esmirna significa suave perfume ou mirra. Perfumado refere-se à resina emborrachada da planta, cujo nome botânico é Conífera mirra. Esta resina tinha diversas utilizações na medicina como estimulante e descongestionante, no tratamento de feridas e úlceras, no embalsamamento de mortos e misturada ao vinho como anestésico. O fato de a mirra retardar a decomposição faz dela um bom símbolo da igreja cristã para este período, que é o tempo de perseguição do Império Romano. A mirra, além de retardar a decomposição, esconde os maus odores, mas para isso deve ser triturado ou pulverizado em pilão. Feito isso, pode ser misturado com alguma outra substância que sirva de emulsificante, como o azeite, para que possa ser espalhado. Outra forma de utilizá-lo é queimando-o sozinho ou misturado ao incenso. E assim como a mirra, a igreja de Esmirna, que abrange o período do ano 100, ano aproximado da morte de João, até 313, ano da proclamação do Edito de Milão, foi esmagada, pulverizada e submetida ao fogo da perseguição e seu testemunho se espalhou como um odor perfumado. E assim como a mirra no retardar a decomposição, a perseguição sofrida pela igreja de Esmirna serviu para evitar a decomposição do evangelho devido à morte espiritual de seus membros, e à contaminação com falsas doutrinas. A perseguição fez com que eles fossem os verdadeiros cristãos, aqueles dispostos a obedecer a Deus não importando o que, eles perseveraram dentro da igreja. Como mencionamos no primeiro vídeo, a igreja já havia sofrido perseguições por parte de Nero e de outros imperadores caprichosos. O próprio João foi preso devido à perseguição do imperador Domiciano. Essa perseguição continuou durante os reinados de Trajano, Adriano e Marco Aurélio, mas foi uma perseguição local e esporádica. Uma época havia perseguição nesta região, ela se acalmava e começava em outras regiões. Os romanos viam o cristianismo como algo que atentava contra ao seu modo de vida, e os imperadores não eram exceção. Com o imperador Décio, a perseguição deixou de ser local e esporádica e tornou-se geral e sistemática. Já havia perseguição aqui, e então me mudava para outro lugar até que tudo se acalmasse. Agora a perseguição estava presente em todo o império, o tempo todo. Essa mesma perseguição geral e sistemática iniciada por Décio foi continuada por Valério. Estas perseguições, que começaram sob o império de Nero,
por volta da época do martírio de Paulo, continuaram com mais ou menos fúria durante vários séculos. Os cristãos foram acusados caluniosamente dos crimes mais horríveis, e apontados como causadores das maiores calamidades, fomes, desastres e terremotos. Por serem objetos de ódio e suspeita do povo, não faltaram informantes que, por interesse básico, estavam dispostos a vender os inocentes. Eles foram condenados como rebeldes contra o império, inimigos da religião e exóticos da sociedade. Muitos foram atirados a animais selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com peles de animais selvagens e jogados na cova para serem despedaçados por cães. Essas torturas costumavam ser a principal diversão nas festas populares. Grandes multidões costumavam se reunir para apreciar tais espetáculos e louvar a agonia dos moribundos com risos e aplausos. A igreja de Esmirna é a igreja das catacumbas, a igreja dos mártires. É verdade que sempre houve mártires e perseguições, mas no passado, foram os líderes da igreja, aqueles representados pelas estrelas na mão direita de Cristo, que sofreram o martírio. Mas agora, líderes ou não líderes, mulheres, idosos, crianças e até bebês foram cruelmente martirizados. A morte era quase garantida para qualquer pessoa que fosse cristã nesta época. É por isso que Jesus é apresentado à igreja de Esmirna como aquele que morreu e viveu. Basicamente, Cristo está dizendo-lhes para não temerem a morte. Eu morri e agora estou vivo. E termina dizendo: sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que, aliás, não é novidade. Cristo disse a mesma coisa quando esteve na terra, em Mateus 10 verso 39, em Mateus 16 verso 25, em Marcos 8 verso 35, em Lucas 9 verso 24, e em Lucas 17 verso 33. Porque quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa achará. É a mesma coisa dita com palavras diferentes. Bem-aventurados sereis quando as pessoas vos injuriarem e vos perseguirem, e todo tipo de mal for dito mentindo contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. E o que é esse prêmio? Vida eterna. Conheço as suas obras, e a sua tribulação, e a sua extrema pobreza, mas você é rico? É claro que a pobreza de que Cristo fala aqui não é espiritual, espiritualmente eles eram ricos. A pobreza refere-se antes à situação precária em que se encontravam devido à perseguição. Nas mais amargas perseguições, estas testemunhas de Jesus preservaram a sua fé sem mancha, apesar de terem perdido algum conforto e até mesmo a luz do sol, enquanto viviam nas trevas. Mesmo chegando ao seio da terra, eles não expressaram queixas. Com palavras de fé, paciência e esperança, eles encorajaram-se mutuamente a suportar dificuldades e infortúnios. A perda de todas as bênçãos temporais não poderia forçá-los a renunciar à sua fé em Cristo. As provações e as perseguições eram apenas trampolins que os aproximavam do descanso e da recompensa. E a blasfêmia daqueles que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás, e as 70 semanas se passaram, então ele não está falando de judeus literais. Isto refere-se, sem dúvida, àqueles cristãos covardes que preferiram transigir e esconder a sua fé para não serem perseguidos, e que geralmente acabaram por se tornar traidores e acusadores dos seus irmãos. Estes são também os mesmos que, uma vez declarada a tolerância ao cristianismo, começarão a promover a intolerância para com os não cristãos e, eventualmente, para com os cristãos que não são cristãos, da forma que pretendem. Afirmar ser cristão, o que aqui é chamado de blasfêmia, nada mais é do que uma violação do terceiro mandamento: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tenha medo das coisas que você terá que sofrer. Eis que o diabo vai mandar alguns de vocês para a prisão, para que sejam provados, e terão tribulações por 10 dias. Muitos entendem que esses 10 dias representam 10 anos, que vão desde 23 de fevereiro de 303, quando Galério e Diocleciano iniciaram a pior perseguição que os cristãos sofreriam por parte do Império Romano, até junho de 313, quando as leis de Constantino declaram no Édito de Milão, que devolveriam as propriedades confiscadas às igrejas e legalizou o cristianismo. Mas como não são exatamente 10 anos, mas quase 10 anos e meio, outros entendem que quando se fala em 10 dias,
Esse número 10 deve ser entendido como o número 10 é frequentemente usado na Bíblia, como um número redondo que não pretendia ser específico nem literal, como ocorre em Eclesiastes 7:19, em Isaías 5:10, em Daniel 1:20, em Amós 9:6, em Ageu 2:16, em Zacarias 8:23, em Mateus 25:1 e 28, em Lucas 15:8, entre outros. Minha opinião é que uma coisa não contradiz a outra, que os 10 dias podem ser um número redondo que não pretende ser específico de forma literal, mas ainda assim ser uma referência direta à pior perseguição iniciada por Diocleciano e Galério no ano 303. Outros argumentam que Galério pôs fim à perseguição contra os cristãos no ano 311. Após a morte de Galério, o império foi dividido entre Constantino, Maxêncio, Licínio e Maximino. E Maximino, na verdade, não prestou qualquer atenção ao Edito de Tolerância de Galério, mas continuou a perseguir os cristãos até agosto de 313. Portanto, não importa o quanto eles procurem, o ano de 313 é o ano em que a perseguição dos cristãos pela Roma pagã chega ao fim. Sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. A Bíblia se refere à morte como um sonho, do qual aquele que foi morto e viveu garante que seremos despertados. É por isso que não devemos temer a morte, porque Jesus tem o poder de nos ressuscitar e de nos dar a coroa da vida. Agora, há uma segunda morte, que sofrerá aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, quando o fogo de Deus os consumir e eles deixarem de existir para sempre. A partir dessa morte, como veremos no final do Apocalipse, não há ressurreição. Chegaremos a esse ponto neste vídeo. No próximo vídeo abordaremos as próximas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.